Olá, prezados colegas CSDistas, mais uma vez depois de 50, passando aqui para dar início ao episódio número 4 sobre as revisões de direito internacional público. E a revisão do dia de hoje, vamos falar um pouco sobre as operações de manutenção de paz, bem como as decisões da Assembleia Geral da ONU. Então vejamos, queridos, as questões elas foram elaboradas no livro Direito Internacional Público e Privado, do professor Paulo Henrique Gonçalves Portela. Vejamos a questão do CACD 2009. Vejamos, as operações de manutenção de paz, desde a sua origem até os dias de hoje, elas podem ser empregadas apenas em situações de conflitos entre estados, não sendo autorizada a sua adoção pelo Conselho de Segurança para situações de conflitos internos ou guerras civis, o que seria considerado ação intervencionista. Então ele quer saber nessa assertiva se está certo ou errado, se as operações de manutenção de paz elas têm um cunho de ação intervencionista. Então vejamos, queridos, pelo gabarito aqui, essa questão no ano de 2009, ela foi considerada como errada, porque as ações de manutenção de paz elas não têm o cunho intervencionista. Vejamos o que fala aqui a Carta da ONU em seu artigo 39. Carta da ONU em seu artigo 39. Vejamos. O Conselho de Segurança determinará a existência de qualquer ameaça à paz, ruptura de paz ou ato de agressão e fará recomendações ou decidirá que medidas deverão ser tomadas de acordo com os artigos 41 e 42. Então vamos lá. Artigo 41. O Conselho de Segurança decidirá sobre as medidas que, sem envolver o emprego de forças armadas, deverão ser tomadas para tornar efetivas suas decisões e poderá convidar os membros das Nações Unidas a aplicarem tais medidas. Estas medidas elas poderão incluir a interrupção completa ou parcial das relações econômicas por meios de comunicação ferroviários, marítimos, aéreos, postais, telegráficos, radiofônicos ou de outra qualquer espécie e o rompimento das relações diplomáticas. Essas são as sanções. No artigo 42, no caso de o Conselho de Segurança considerar que as medidas previstas no artigo 41 seriam ou demonstraram que são inadequadas, poderá levar a efeito por meio de forças aéreas, navais ou terrestres a ação que julgar necessária para manter ou restabelecer a paz e a segurança internacionais. Tal ação poderá compreender também demonstrações de bloqueios e outras operações por parte das forças aéreas, navais ou terrestres dos membros das Nações Unidas. Eu acabei de ler o artigo 39, 41 e 42 da Carta da ONU. Então, a pergunta, ele traz-se as operações para manutenção de paz, desde sua origem. Eu posso lembrar aí a FTM Unifil no Líbano, né? E a MINUSTAH no Haiti, essas são as mais recentes em que o Brasil participou. Então ele pergunta se essas operações de manutenção de paz, desde a sua origem até os dias atuais, elas podem ser empregadas em situações de conflito entre estados. Podem sim. Não sendo autorizada a sua adoção pelo Conselho de Segurança. O Conselho de Segurança ele adota sim, quando ele pressentir a ruptura de paz, conforme está no artigo 39. Então, quando a assertiva fala que não está sendo autorizado pelo Conselho de Segurança, não sendo autorizada, aí que está a pegada, não sendo autorizada a adoção pelo Conselho de Segurança para situações de conflitos internos ou guerras civis, o que seria considerado como uma ação intervencionista. Essa ação intervencionista não é considerada porque quando se determina a existência de tais operações é quando se há o quê? A ruptura de paz ou ato de agressão e o próprio Conselho de Segurança fará recomendações a respeito, caso evolua, como eu falei no artigo 41 e 42, as sanções e as operações de cunho naval, terrestre e aérea. Então, pelo gabarito, essa questão foi considerada como errada. Não é ação intervencionista, apenas é uma ação para a manutenção da paz. Vamos para a segunda questão do dia de hoje. Questão também do ano de 2013, CACD 2013.
As decisões da Assembleia Geral da ONU devem obrigatoriamente ser acatadas por todos os membros da comunidade internacional, certo ou errado? Então vou repetir aqui a assertiva. As decisões da Assembleia Geral da ONU, elas devem obrigatoriamente ser acatadas por todos os membros da comunidade internacional. Vejamos o gabarito. Ele manda ler a Carta da ONU em seus artigos 10, 11, 13 e 14. Mas vamos adiantar. As decisões da Assembleia Geral da ONU, elas são meras recomendações de caráter não vinculante juridicamente. Então vamos para o artigo 10 da Carta das Nações Unidas a respeito da Assembleia Geral. Bom, a Assembleia Geral, artigo 10, Carta da ONU. A Assembleia Geral poderá discutir quaisquer questões ou assuntos que estiverem dentro das finalidades da presente Carta, ou que se relacionarem com as atribuições e funções de qualquer dos órgãos nela previstos, e com exceção do estipulado no artigo 12, que é o Conselho que é o Secretariado-Geral. Poderá fazer recomendações aos membros das Nações Unidas ou ao Conselho de Segurança, ou a este e aqueles, conjuntamente com referência a qualquer daquelas questões ou assuntos. Então, a assertiva, ela pergunta a seguinte: as decisões da Assembleia Geral da ONU devem obrigatoriamente ser acatadas por todos os membros ou comunidade internacional? Vamos ver o que é que fala o artigo, deixa eu verificar aqui, o artigo 11. A Assembleia Geral poderá discutir quaisquer questões relativas à manutenção da paz e da segurança internacionais, a que ela forem submetidas ou por qualquer membro das Nações Unidas, ou pelo Conselho de Segurança, ou por um Estado que não seja membro das Nações Unidas, de acordo com o artigo 35, parágrafo 2º, e com exceção do que fica estipulado no artigo 12. Poderá fazer recomendações relativas a quaisquer destas questões ao Estado ou Estados interessados, ou ao Conselho de Segurança, ou a ambos. Qualquer destas questões para cuja solução for necessária uma ação será submetida ao Conselho de Segurança pela Assembleia Geral antes ou depois da discussão. Então, as decisões da Assembleia Geral, elas são meras recomendações, não vinculantes juridicamente. A questão fala que as decisões da Assembleia Geral devem obrigatoriamente, não devem obrigatoriamente, elas são meras recomendações. Vamos também ver aqui o artigo 13. A Assembleia Geral iniciará estudos e fará recomendações destinados a promover a cooperação internacional, dos terrenos econômico, social, cultural, educacional, sanitário e demais responsabilidades. Então, quando nós falamos que são meras recomendações, a questão aqui, quando ela fala que devem todos os estados obrigatoriamente ser acatados por todos os membros da comunidade internacional, está errado, porque nem todos os estados eles são membros da Organização das Nações Unidas. E essa obrigatoriedade, a Assembleia Geral, ela não obriga os estados, ela apenas faz recomendações a respeito de certos assuntos. Então, o Conselho, a Assembleia Geral da ONU, ela apenas faz recomendações, ela não obriga. E na assertiva, ela fala aqui que os estados eles são obrigados a acatar todas as decisões da Assembleia Geral. Então, a questão está errada, porque as decisões da Assembleia Geral da ONU, elas são meras recomendações, conforme artigos 10, 11 e 12 da Carta das Nações Unidas. Queridos, mais uma fase de questões atinentes ao direito internacional público para o concurso de admissão à carreira de diplomatas. Espero que tenha aglutinado conhecimento e te aguardo amanhã para o próximo episódio de revisões de direito público para o concurso de admissão à carreira de diplomatas. Bons estudos, forte abraço.